Tá parecendo um drone. Eu sabia que não ia dar certo. Boa tarde a todos. Então, o meu primeiro vestido. É com muita alegria que a gente se reuniu aqui hoje na casa da tia Lourdes e do Sebastião. E hoje nós vamos fazer um podcast em família. Esse podcast é para contar um pedacinho da história de cada um de nós aqui presentes. Uma parte que muito marcou a minha vida, que eu nunca vou esquecer, que marcou bastante para mim, foi a vontade que eu tinha de ser rica. Uma vontade de ter o meu trabalho, de vestir roupas lindas, de andar na moda. Uma vaidade, mas assim, incrível. Eu sempre fui uma pessoa muito vaidosa. E eu fiquei pensando, como é que uma pobretona dessa vai conseguir vestir como gostaria? E eu me lembrei que eu tinha um irmão que eu considerava meu irmão rico, que é o Tiãozinho. E ele trabalhava naquela época fora, trabalhava distante do Brasil. E eu conversei com o Rezende e falei, pede para ele me emprestar um dinheiro para eu fazer um curso, porque eu preciso trabalhar de alguma coisa. Então, ele mandou pelo Rezende, eu escrevi uma carta especificando para que eu queria aquele dinheiro. Ele mandou pelo Rezende o dinheiro, eu fiz um curso de manicure e aí, a partir daí, eu deslanchei na vida. E cheguei aonde cheguei hoje. Assim, essa pura beleza. Olha, eu cheguei com tanta alegria que eu tenho prazer só em lembrar. Naquele tempo, muitas unhas faziam filas para fazer unha com a profissional que sempre fui. E detalhe, namorei muito, mas assim, aproveitei muito a minha adolescência, a minha mocidade. Fui muito feliz. Papai quase enlouqueceu. Papai faltou pirar e dizia para minha mãe, Candinha, isso não vai dar nada que presta. Mamãe dizia, João, a maldade está na sua cabeça, João, deixa de ser bobo desse jeito. A menina vai dar certo na vida. Ele falou, pelo menos se ela fosse cantora, porque cantar a gente vê que ela canta, mas só fica namorando, cada dia um homem diferente que está aqui em casa. Com isso eu namorei muito e fui muito feliz e amei muito. E assim a minha história começou, com muitos amores, com muito trabalho, com muito sonho, e fico até hoje sonhando. Tem muito sonho engavetado e ainda vai ficar na gaveta, mas que eu continuo sonhadora e muito feliz. Eu continuo. O pedacinho da minha história que marcou de felicidade foi esse, o de triste eu prefiro não comentar. Você quer contar pra gente um dos seus sonhos? Olha, eu trabalhei no laboratório de análise clínica e eu tenho muito desejo de voltar para a área da saúde. E como a área da saúde eu sei que a idade não interfere, ao contrário, que no quesito de desempate o mais velho, até ele passa, ele ocupa o melhor lugar, então eu pretendo ainda trabalhar na área da saúde para cuidar de vidas e cuidar de almas. Esse é o meu sonho, de estar no hospital cantando, cuidando e abraçando, e cuidando e semeando o Evangelho de Jesus. Não me corta nada, deixa tudo. Eu não quero que me corte. O meu nome é da Guia, é Maria da Guia, né, na verdade. Muita gente, quando eu falo meu nome, fica assim, por que Maria da Guia, né? Muita gente não sabe a origem desse nome. Eu já tive que explicar várias vezes, porque em cada escola, desde que eu era criança e agora que eu sou professora, eu continuo explicando, porque muita gente não compreende Maria da Guia. Mas hoje nós estamos aqui em Divinópolis e então sempre eu explico para as pessoas que Maria da Guia, a minha mãe me colocou esse nome por causa de Nossa Senhora da Guia. E aqui em Divinópolis tem uma igreja grande, que é de Nossa Senhora da Guia. Então, em Divinópolis, é comum esse nome. Às vezes as pessoas colocam como sobrenome nas meninas aqui da localidade. Então, eu queria falar da origem do meu nome, porque sempre traz
as pessoas às vezes nem compreendem. Quando ligam, quem está falando? Maria da Guia. Maria do quê? Maria da Guia. Maria do quê? E aí acabam falando, tá? Ah, então tá, mas ainda não continuou sem entender. Então eu queria falar da origem desse nome para que quem assistir fique sabendo, né, dessa história. Eu sou a mais nova de 15 filhos que a minha mãe teve, uma santa, né? Porque uma pessoa para ter 15 filhos, eu acho que não preciso fazer mais nada na terra, só de ter tido 15 filhos já é merecedora do céu. E é interessante que quando eu nasci, o meu pai já era mais velho, já tinha 50 anos, a mamãe já tinha 42 anos, e tinha essa quantidade de filhos. Eu já tinha irmãos casados, né? Eu já tinha a minha sobrinha mais velha, que é 6 meses mais nova do que eu. Nós somos quase da mesma idade, então a mamãe ficou grávida ainda junto com a sua filha mais velha, né? Por ter tido tantos filhos. Então, mesmo eu tendo nascido numa família com condições financeiras, assim, poucas condições financeiras, né? A gente era muito pobre. Nunca passamos fome, graças a Deus, mas a gente tinha só o básico mesmo. E eu sempre achava que eu era muito feliz. Eu nunca consegui perceber eu não achava que a minha vida era ruim, e nem que estava me faltando alguma coisa. E mesmo com os meus pais mais velhos, eu tenho lembranças muito boas deles. O meu pai ensinava a gente a plantar bananeira, a brincar. A minha mãe fazia brinquedo para a gente de chuchu. Ela fazia boizinho com chuchu, aquele chuchu pequenininho, que as casas eram com os quintais muito grandes, né? E tinha chuchu, tinha abobrinha. Ela fazia também com argila. Então, embora eles tenham sido, assim, já velhos e com muitos filhos, não me faltou o carinho, não me faltou o amor, não me faltou a alegria. Então, eu cresci feliz. Eu não conseguia perceber que eu era tão pobre, né? Eu fui uma criança muito feliz. Uma das coisas que a gente lembra e ri muito é de que os meus irmãos, que já eram bem mais velhos do que eu, quando eles vinham de Belo Horizonte para cá, nós achávamos que a mãe deles era outra. A gente ficava perguntando para eles, por que você está trazendo esse tanto de roupa para minha mãe lavar? Você não tem mãe, não, para lavar suas roupas? A gente não conseguia achar que eles eram nossos irmãos, porque a diferença de idade ficou bem grande, né? E eu lembro também uma vez que eu caí dentro de um tanque, tentando lavar uma roupinha de boneca, afundei nesse tanque, eu lembro perfeitamente, eu era bem pequena. E aí a Lourdes veio correndo, mas a mamãe, para me salvar, porque eu ia morrer afogada dentro daquele tanque ali. Eu tinha a obrigação de arrumar a cozinha, né? No tempo que eu era criança, graças a Deus, quando eu nasci, eu já não eu não passei tanta dificuldade quanto os meus irmãos mais velhos, porque eles já eram grandes, né? Já eram adultos, já trabalhavam e já ajudavam em casa. Então, eu tive uma vida razoavelmente tranquila, apesar de ter começado a trabalhar com 11 anos, mas era normal naquela época. E eu lembro de ficar limpando, arrumando a cozinha, e o papai sentado me olhando, e eu ficava limpando o fogão a lenha. A mamãe cozinhava sempre no fogão a lenha. E eu ficava um tempão apertando a bucha e fazendo corrida com aqueles pinguinhos que descia pela lateral do fogão. E o papai ficava, essa menina não vai prestar para serviço de casa, ela nunca vai fazer nada. E até hoje eu não presto mesmo para serviço de casa. Então, eu tenho lembranças muito boas da minha mãe fazendo boneca de pano também pra gente, costurando. A gente ganhava muito tecido de uma tia nossa que é de São Paulo. Ela trazia vários tecidos. A mamãe mesmo costurava umas roupas pra gente, um pouquinho torta, né? A minha irmã Neném, ela que cortava o nosso cabelo.
uma franja muito torta. Então a gente era assim, muito judiado, mas eu considero que eu era muito feliz. Eu tenho muitas histórias para contar e depois eu volto aqui para falar com vocês. Ô, gente, eu voltei só para falar do meu primeiro vestido, porque a da Guia falou que a mamãe costurava para nós. E quando eu comecei a namorar, o meu primeiro namorado, eu fui à missa com ele, foi a minha primeira missa que eu fui com ele, o Carlinhos. A mamãe fez um vestido para mim e eu fiquei muito feliz com aquele vestido, mas o pano estava apodrecido. E quando eu sentei no banco da igreja, meu vestido podre rasgou todo atrás. E eu passei muita vergonha. E eu fiquei toda exposta. E eu fiquei com muita vergonha. Era o pano que era podre. Quando eu fui embora para casa, eu fui com muita vergonha, andando bem devagarinho para ninguém perceber. Meu primeiro vestido todo rasgado. E com meu primeiro namorado, meu amado. Já que é para falar da família, né, da vida que a gente teve aqui, vou contar uma pequena história que eu vivi aqui, que eu trabalhava na fábrica de tecido, comecei a trabalhar com 16 anos. No dia do pagamento era minha tristeza, porque eu recebia, era só papel, porque o papai ia lá na fábrica que tinha um supermercado que atendia as pessoas, ele pegava o nosso, meu e da neném, tudo em mantimento. A gente não sobrava para nós nem um centavo, nem para comprar um doce. Então, foi uma vida de muito sofrimento, mas graças a Deus a gente trabalhava com muito amor, porque a gente sabia que era o nosso dever de ajudar em casa. Como já foi falado aqui, nós éramos muitos irmãos, e graças a Deus a gente trabalhou com muito amor, para ajudar em casa, para ajudar o papai, que trabalhava numa carrocinha, né? Para baixo e para cima, me deu muita ajuda, porque no meu casamento tive filho, tive muita dificuldade, e ele me ajudou demais. A mamãe, então, qual foi falado aqui, é uma mulher que lutou a vida toda com muito amor e carinho para ajudar. Então, eu tenho muito que agradecer a Deus, primeiramente, de ter dado nós força para trabalhar e reconhecer a luta que nós tivemos. E hoje já tenho meus filhos, graças a Deus, Mateus, Pedro Paulo e Marco Antônio, que já está todos criados e reconhece a luta que a gente teve. Eu acho que esse aí é o nosso dever de pai e mãe, de criar e dar nosso sustento com amor e carinho. Não, nunca reclamar da nossa luta, porque se a gente está aqui nessa terra, é para trabalhar com amor, porque isso aqui é passageiro. E a gente tem que viver no amor, na paz, e é isso que eu tenho que dizer para vocês. Vamos viver com paz, com carinho e ajudar naquilo que a gente puder, porque é o nosso dever, ok? Obrigado. Hoje eu estou em Belo Horizonte, estou bem, graças a Deus. Sou presidente da associação comunitária, ajudo as pessoas que necessitam e estou feliz na minha vida, com todos os trajetos da minha vida, nos altos e baixos, mas estou aqui. Por quê? Porque a gente acredita no maior Pai, que é Jesus Cristo. Amém? As pessoas não sabem falar, porque tem pessoa que se emociona quando fala, então prefere não falar. Tá certo? Você conheceu o João Cristino? João Cristino nunca chorou perto de nós, mas ele chorava. Então, se eu começar a falar, eu vou chorar. E isso eu não quero, né? Então, eu prefiro não falar. A gente lembra das lembranças. Eu lembro da minha blusa de veludo vermelha com cheiro de vomito toda vez que eu ia para... toda vez que eu vinha para Belo Horizonte, eu vomitava. Cheirava vomito, eu passava mal de vestir a blusa em Divinópolis, pra você ter ideia, de tanto que eu vomitei nela. Eu prefiro falar coisas assim. A gente lembra, por exemplo, quando a gente morava lá na casa do Resende, lá no Nova América, a minha mãe caiu de perna aberta
E as meninas correram, ela, a Márcia, ela tá assim, vai fechar o portão, minha filha, pra ninguém me ver. O problema dela não era cair, não era machucar, queria que fechasse. Fecha o portão lá, minha filha, senão os outros vão me ver. Porque a minha mãe viveu a vida toda na vaidade, né? Porque uma coisa que eu escrevi outro dia, que eu falava que a nossa infância foi espalhada pelas galinhas, carregada pelos cavalos e pintada de velatona, que a nossa infância foi isso, né? Foi essas coisas. Mais a testa que o cabelo. Né? Minha mãe pintava de velatona, depois tinha que ficar lavando o resto do dia, lavando a cara, né? Porque sujava a cara toda de velatona. Ela lavava a cara por causa do cabelo. E ela lavava com água de arroz também, né? Pra vaidade dela. Passava gordura depois, passava velatona no cabelo. Mas eu prefiro muitas das vezes gravar as coisas e trazer gravado, porque esse dia mesmo que eu gravei essa coisa lá, eu tive que gravar e ir embora, para sair de perto de mim mesmo, para não chorar, por causa dessa coisa que eu escrevi da nossa infância. Porque eu não tenho memória, mas eu tenho o sentimento. Igual às vezes você fala que você foi como se fosse a minha segunda mãe. Eu não lembro, mas eu sinto. E o sentido fica. A lembrança passa, mas o sentimento fica. É essência, não é lembrança. É isso. Eu nasci aqui pertinho, aqui, ó, na rua Guaporé, aqui perto aqui da serraria. E lá teve parte feliz, lá teve a parte ruim, né? O caminhão do Coliseu atropelou nós. Atropelou, era eu, a Márcia foi mais grave, o Tilo e a Daguinha passou saindo do pé dele. Nós morávamos aqui, aí nós sempre pagamos aluguel. Meu pai passou muito aperto com o aluguel. A nossa vida aqui não foi fácil, não. Até meu pai deu um conselho que até hoje serve para nós todos. Ele falava assim, meu filho, não mexe com aluguel, não, porque aluguel é dinheiro jogado no esgoto. Você não serve para mais nada. Então procura ter a casa própria, você vai casar, arruma um barracãozinho, mas não paga aluguel, não, que é muito difícil pagar aluguel. Nós mudamos aqui da rua Guaporé e mudamos lá para a rua Cascalho Rico. A rua Cascalho Rico era do meu irmão, do Sebastião. Primeiro foi para Cascalho Rico. Nós não vamos na casa do filho, não. Depois foi para a Camacha, era do meu pai. Né? A Cascalho Rico, o filho comprou uma casa lá, o filho é meu irmão mais velho, Sebastião. Mas aí nós moramos na Cascalho Rico e depois mudamos lá para a rua Camacho. Então ficou. Lá foi assim, criado juntamente com o Tilo, a Daguia, a Márcia, né? Que na nossa família foi mais ou menos dividida. Foram os 3 irmãos mais novos, e a Cida também. Era a Cida, a Márcia, o Tilo. O que fez o Sebastião, gente? O Tilo escreveu um belo poema, depois eu vou postar para vocês, fala o nome de todos os irmãos, e foi feito aqui em Divinópolis. O Sebastião, quando a gente era criança, que nós ia visitar aqui, que aí no caso, nós era na pobreza, nós é muito pobre lá em cima. E aqui está no centro de Divinópolis. E aí já era rico, considerado rico. O Tilo era muito moreninho, porque ele ficava no sol só sem camisa. Não é porque ele não queria, não, que tinha pouca menina, nós ficava sem camisa. Nós vestíamos um short sem cueca e sem camisa. Aí o Sebastião falava, para zoar, né? O que é? Preto como carvão. Mora no Catalão e é filho de São João. Aí é o Tilo, foi onde nasceu o poema. E esse bairro Catalão, aí nós mudamos lá pra Rua Camacho, lindinha. Nossa, dá um beijinho pra senhora. Tá ótimo agora, viu? Isso aqui é minha netinha, lindinha. Aí, gente, lá na Rua Camacho, a gente nadava, tinha um ribeirão lá, também tá no poema do Tilo, que chamava Três Marias. A gente brincava é aquela mesmo, né? Três Manias, Três Manias. Aí a gente brincava lá, no barro e daí ia nadar no ribeirão. Aí sujava a água, as mulheres que lavavam a roupa lá xingavam nós de todo jeito. Então a gente aproveitava muito aqui. A gente tinha muita pobreza, mas era muito feliz.
Aí meu pai conseguiu comprar essa casa lá no bairro Catalão, e a hora que a gente nunca tinha tido um banheiro decente. A gente era doido para ter um banheiro com chuveiro, essas coisas, só que não tinham dinheiro para fazer os trem direito. Aí o meu pai contratou o pai da Nair, o São João, para fazer lá. E o serviço dele não era muito bom. E ele foi fazer uma parte elétrica lá uma vez, nós não esquecemos disso, que a hora que ele ligou a energia, mas pegou fogo no fio tudo. Aqui é fumaceiro. Uma coisa que o São João fazia também, todo dia na hora dele ir embora, ele chutava a nossa bola lá pro meio do mato. Aí nós tivemos, o pai da Nair, nós tínhamos uma bolinha de plástico, toda vez que ele ia embora ele chutava. Aí nós tivemos uma ideia, não sei se foi minha do tio, que nós também era muito tramado junto. O que a gente fez? Nós enchemos a bola de água e deixamos lá, ficou só esperando, doido pra ele chutar a bola. Rapaz, ele deu um chute nessa bola e o pé dele foi pra trás. Ele falou, meu Deus do céu, eu quebrei meu pé. Nós rimos demais. Então a gente vingou ele também disso aí. Mas são muitas histórias. Meu pai tinha uma carroça aqui, a gente, uma vez também, aí já é uma parte mais, eu nunca mais esqueci, mas serviu muito de exemplo, que fala do repente do homem. Nós num dia de domingo, estava bonito, um dia ensolarado, e o nosso meio de transporte era a carroça. Aí meu pai, para agradar nós, chamou eu, o Tilo, a da guia, para nós ir pegar umas lenhas, lá no alto, perto onde tem uma caixa d'água. A gente estava lá pegando as lenhas, colocando na carroça, num lote vago lá. Aí chegou um moço. Eu só sei que o moço chegou e falou assim, até que enfim eu peguei o vagabundo, o ladrão que tá roubando a minha lenha e cortando a minha cerca. Eu lembro disso direitinho. Aí eu só lembro, a hora que a gente olhou assim, meu pai já tinha pegado ele pro colarinho e o machado, ele levantou o machado assim, ó, e pôs no rumo da cabeça do homem. O homem regalou o olho, aí ele pegou o homem e falou assim, tá vendo aqueles meninos lá? A sua vida você deve a eles, que se eles não tivessem aqui, você ia ver, eu nunca roubei lenha, que meu pai sempre foi muito honesto. Desse dia pra cá, nunca mais ele chamou nós para poder pegar lenha. Aí o moço falou com ele, pode levar essa lenha, agora eu reconheço que não é você e tal. Ele falou assim, não, pode jogar essa lenha. Nós fomos embora e meu pai nunca mais chamou nós para poder pegar lenha. Então ele era uma pessoa muito, o repente que eu falo assim, que eu acho que se ele estivesse sozinho, às vezes ele tinha estragado a vida dele, né? Então foi assim. Mas nós éramos muito pobres e muito felizes, né? O Tilo tinha muito problema de dente, dor de dente. Eu lembro um dia também que a gente foi levar ele no dentista, e aí o meu pai tinha, nessa época, tinha uma égua muito esperta. E aí nós estávamos indo na carroça e nós, para levar tudo era condição, para levar o Tilo no dentista. Aí o Tilo tá lá atrás, e aquele já tá aborrecendo nós. Eu falei, não, pai, ele não vai parar mais, não. Aí meu pai deu uma chibatada assim na égua, e a égua deu aquele impulsão. Aí o Tilo parou de fora. Eu falei, foi bom que ele parou, né? A hora que eu olhei para trás, o Tilo tava caído lá atrás, lá no chão. No chão com as pernas para cima, pai. O Tilo caiu. Aí, eu sei que tem essas coisas engraçadas, mas a gente era feliz. Meu pai tinha a minha irmã caçula da guia, ela vivia doente. Nunca vi uma menina doente desse jeito. Escapou de sorte. Aí ele comprava um remédio que tinha, eu lembro que ele saía de madrugada para comprar. É Celestone? Celestone o nome do remédio, a única coisa e tal. Então, assim, só para resumir agora, que eu já falei muito, a doença do Tilo, que o Tilo ele tinha um problema, ele tinha um problema de tomar Gardenal. Então, assim, graças a Deus, hoje ele não precisa mais, ele continuou com o problema, mas não precisa tomar Gardenal mais não, tá? Ele continua bom. E aí, graças à doença do Tilo, eu não sei se o Tilo sabe disso, ele mudou a nossa vida, porque é uma história próxima daqui. Ele começou a passar mal, meu pai pegou ele de madrugada, ele já era um menino grande, e lá ia com ele nos braços. Isso, na verdade, a gente morava aqui, na Rua Guaporé. E nisso, uma pessoa, eu sou grato até hoje, morava aqui na cidade, eu acredito que seja muito conhecido, com o nome de Pacífico. Ele falou, senhor, onde você está indo com esse menino?
Aí meu pai era um pouco ignorante, falou, por quê? Tô levando ele no médico, tá passando mal. Eu falei, não, que eu quero te dar uma carona para te ajudar. Ele, no início, ele ficou assim um pouco receoso, mas aceitou a carona, né? Aí pôs o tiro, aí eles começaram a conversar dentro do carro. Aí esse moço falou assim, mas é difícil você carregar um menino desse. Ele falou, mas eu não tenho carro, não tenho nada. Eu trabalho de carroça e não tem jeito de arrumar uma carroça para levar o menino essa hora. Aí ele falou o seguinte, ele falou assim, ó, eu tenho uma serraria aqui na cidade, pertinho aqui nesse bairro mesmo, na rua, acho que é na rua, Rua Monte Santo aqui. Não existe mais não, mas existia, era muito grande a serraria. Então ele falou, seu João, aí já sabia o nome do meu pai, falou, seu João, você interessa? Eu tenho umas lenhas lá que eu posso passar, que eu faço limpeza da serraria e eu levo na caminhonete. Se o senhor quiser vender a lenha, aí você vai e me passa uma parte do valor, você pode vender a lenha, o valor da lenha fica sendo seu. E isso mudou a nossa vida, que aqui quase toda a casa tinha um fogão, naquela época usava fogão a lenha, e aí ele começou a pegar as lenhas, entregar, e todo dia ele tinha lenha para vender, e as coisas começaram a melhorar na nossa casa. Lembro direitinho, quando ele comprou o primeiro saco de arroz, que a gente comia muito, comia comida simples, mas comia muito. Minha mãe fazia comida no fogão a lenha, né? Cozinhou no fogão a lenha a vida inteira. Aí meu pai chegou com um saco de arroz nas costas, todo alegre, e aí colocou no cantinho assim do chão, ele pôs os tijolos, aí ele falou, Candinho, agora nós temos um saco de arroz para dar aos meninos. Então eu lembro disso, foi motivo de muita alegria. A partir daí a nossa vida melhorou. Então graças a Deus faz todos os caminhos, através desse mal que o tiro passou, meu pai conheceu o Pacífico e foi um grande amigo nosso. Até em festas natalinas, ele ia na nossa casa. E ele era um homem rico, mas um homem humilde. Que às vezes a pessoa é pobre e não é humilde. Ele era rico e é humilde. E ele ajudou nós demais, né? E ele fazia parte, assim, ele gostava de participar da nossa casa. Então essa história eu agradeço, né? Quem conheceu o Pacífico aqui em Divinópolis, não sei se alguém de Divinópolis vai ver isso algum dia, eu agradeço ele, a família, se tem alguns parentes dele vivos, ele ajudou nós demais. Então acho que é só isso por enquanto. Tem muita história. Depois que nós fomos para Belo Horizonte, eu sei que meus irmãos mais velhos já estavam morando em Belo Horizonte, né? E meu pai falou, meus filhos, eu vou levar vocês para Belo Horizonte, que vocês estão na idade agora de trabalhar. E aqui, eu acho que se nós viver aqui, vocês vão ficar trabalhando em serviços assim, não é que todo serviço é merecido, né, honroso, mas lá a gente ia ter mais possibilidade. E ele acertou em cheio. Graças a Deus, hoje, nós todos moramos em Belo Horizonte, só mora minha irmã aqui, a Lourdes, mas financeiramente está bem, a família também criada, e nós também temos boas histórias lá em Belo Horizonte. Depois, no futuro, eu vou falar também a maneira que eu comprei a minha primeira casa, o comércio que a gente mexe, o conhecimento da minha esposa, né, que a participação da Maria da Guia aqui, que me apresentou. Eu estou com 39 anos de casado, sou muito feliz, minhas filhas também. Aí nós vamos contar em outra oportunidade. E fica um antigo ditado, fala assim, eu era feliz e não sabia, que na verdade a gente era feliz, tinha dificuldade, mas tinha felicidade, tá bom? Então tá bom, um abraço, um beijo, um pedaço de queijo. Esses são meus irmãos, e foi assim, a nossa família, praticamente foi 2 famílias. Mamãe teve 15 filhos, e eu fui caçula durante 7 anos. Então, depois veio a segunda família, né? Que começou chama Cida, a Márcia, o Célio, o Tilo e a Daguinha. E essa segunda família, eles foram criados, assim, com a nossa ajuda. Então, o que acontecia? Eu cuidava do Tilo, era o dia todo eu cuidando do Tilo. Eu ia para a escola, chegava, o Tilo era meu. E a Cida, que hoje já morreu, a gente sente muita saudade dela, mas quem criou a Cida foi o Jovito. Então, era o Jovito com a Cida no carrinho e eu com o Tilo. Então, depois veio a Daguinha. A Daguinha a gente já olhou menos, porque foi a última. A mamãe tinha mais tempo para ela. Mas foram assim criados com muita ajuda financeira.
Ninguém criou eu, não? Você era autônomo. Por isso que vocês Então, Criei sozinho. é porque o papai gostava muito de você. A mamãe era, você era o xodó da mamãe. Então, gente, essa segunda família foram criados pela primeira família. E eu não tenho assim, muitas lembranças, não, porque foi uma vida muito trabalhosa, sabe? Papai era um homem muito bom, trabalhador, mas ao mesmo tempo também ele era assim muito Russo, né? muito severo com a gente. Então, assim, eu não tenho muita coisa para contar. Só que ele, quando eu fui criança, eu lembro de alguns fatos, que ele tinha uma carroça, ele gostava de passear com a gente na carroça. Era o tempo que a gente tinha para divertir. Mas eu nunca passeei, não tem muita coisa, como já disse. Mas aí eles moraram aqui até eu casar. Conheci o meu marido através da minha mãe. A gente morava numa casinha muito simples e tinha um fogão de lenha e na parede tinha um buraco. Buraco nas teias, velha. E aí o meu marido, Sebastião, ele trabalhava no escritório. E a mamãe viu o Sebastião do outro lado e falou: "Ô, Lourdinha, tem um rapazinho muito bonitinho ali, olha lá, ó." E aí, eu já trabalhava com o papai numa mercearia, e ele passou perto da mercearia, e aí a gente já começou a conversar, e nós começamos a namorar, e a gente está junto, nós fizemos 52 anos de casados. Nós ficamos aqui em Divinópolis e a minha família toda foi para Belo Horizonte. Para mim foi muito ruim. Senti muita falta. Passei meus perrengues aqui distante da minha família, né? Então, só eu e Deus é que sabe tudo que aconteceu. Mas, enfim, hoje eu tenho 3 filhos, 4 netos, né? E eu sou uma pessoa tranquila, feliz, mas ainda fico muito mais feliz quando eu encontro com essa turma que está aqui em casa hoje. Nós, como já foi dito aqui por todos, a gente era pobre, mas sempre fomos felizes, né? Trabalhador, honesto. Então é isso que eu tenho para falar. Eu quero agradecer a presença deles aqui hoje, né? E dizer a vocês que passou tanto tempo já, mas é como se eu estivesse junto com vocês, porque eu amo demais a minha família e estou aqui cuidando da minha família também, né, do Sebastião, eu e o Sebastião, e louvado seja Deus, e eu dou graças por tudo, porque eu sou uma pessoa feliz, apesar de tudo. Obrigada, Senhor, e obrigada a vocês. Ah, gente, outra coisa aqui, ó. Lá em casa a gente tomava banho na bacia. Porque não tinha chuveiro. Até o sojão fazer o chuveiro, que eu comentei pra vocês, né? Depois ficou funcionando, deu fogo, mas depois arrumou. Aí, o problema é esse, que a bacia era uma bacia d'água só que ficava no chão. Aí primeiro vinha. Não, essa é a bacia dos meninos tomar banho. Primeiro dava banho na da guia, né? Era menos sujinha, que era sujar menos. Aí vinha o tiro, a água já ficava igual uma enxurrada, porque o tiro só ficava no meio do barro. E no finalzinho, o bonitão que tomava banho na água dos dois. Então você imagina a situação. O tio tomava banho todo dia, não, era eu que dava banho nele. Mas eles que não são da capacidade, a gente tinha capacidade de lavar os pés sem molhar as mãos. Esse dia que o Pacífico socorreu o papai, foi o dia que eu tinha dado banho nele. Obrigado, hoje foi bom. Foi importante, porque a partir daí que a nossa vida mudou. Eu dei banho nele, ele desmaiou. E eles falavam: você matou o menino, você matou o menino. Então, assim, eu não tenho história boa pra contar, não. Tanto sofrimento do papai e mamãe que lutou muito, mas lutou com amor. Lutou com amor pelos filhos, pela família. Então é isso que eu acho que a gente, né? Todas vocês, né, e os homens também, tititos, certo? Vocês são tudo pais, né? Vamos colocar pais no plural, porque é pai e mãe, mas
tudo maravilhoso, mas eu vou falar com você. Tanto que minha mãe me ajuda, porque hoje eu fico vendo assim, porque a gente dá os trabalhos da gente, mas a gente vai alcançando uma certa idade que a gente vai amadurecendo devagarzinho, né? Aí devagarzinho vai. Mas assim, eu fico vendo as pelejas da minha mãe, e ela assim, minha mãe tá jovem, eu ainda, né, eu tô jovem, mas já tô na fase adulto mais jovem ainda. Só que eu fico vendo tanto que essa mulher pelejou, e aí eu fico pensando também, tipo assim, né? Nós que somos os filhos, né, de vocês, trouxe pra nós essa questão desse privilégio. Não é? Então, tipo assim, tem a questão das missões, né? Eu penso assim, eu penso que cada um tem uma missão. Então a vovó Candinha, infelizmente, igual a tia Lúcia presenciou muito, ela foi uma pessoa que a missão dela foi sofrida. Foi. Né? Então, assim, tem a questão igual você presenciou muito a Candinha, mas se ela tivesse resistido até o fim, não tava tendo esse movimento agora, né? Então, Eu chegava em casa. tem que saber valorizar a história, entendeu? O que é o que é? Uma história escrita com carvão nos muros pré-fabricados do Catalão, dos filhos da Dona Candinha e do Sr. João. É passado, é presente e futuro. É a Daga, é o Lelo, é a Cidinha, a Márcia, o Tilo e a Lourdinha, a esperança, a força e a fé, o Jovito, a Neném, o José, o Fio e a Fia, a lembrança dos que são só história, que mesmo existindo tão pouco, estão na memória. O que é o que é? O Pupu, o Brinquinho, as galinhas, o Ribeirão, o Moinho e as Três Manias, a infância, a tolerância, a paciência, o cuidado, o zelo, a presença. O que é, que está guardado no coração, um eterno respeito e gratidão, do cuidado e do carinho, da Lourdes e do Sebastião. O que é, sou eu. Como é grande o meu amor por você. Aê, ó, muito bem. Obrigada, pessoas.